Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom mais um momento poder estar com vocês para nós falarmos do amor de Deus, da graça de Deus, do que Ele tem feito em nossa vida e quão bom é o nosso Deus. Hoje, neste dia maravilhoso que nos fez o Senhor, temos o imenso prazer de poder estar com vocês neste canal, nesta simples palavra desse estudo bíblico, hoje com o tema acerca da fé. Essas duas palavras que cercam a nossa vida e que com certeza Jesus nos deu grandes exemplos acerca da fé, acerca do poder da fé, acerca dos níveis de fé. E será que todo ser humano tem fé? Será que todo ser humano ele possui uma fé dentro de si? É isso que nós gostaríamos de falar com a ajuda da palavra de Deus para a tua meditação neste dia. Se você tiver uma Bíblia perto de você, por gentileza, abra ela. Você pode até no celular também abaixar um aplicativo, a Bíblia Online, né? Hoje nós temos os meios de rede social, as plataformas digitais ao nosso favor. Gostaria de compartilhar com vocês carta anônima aos Hebreus. Por que eu digo carta anônima aos Hebreus? Porque é uma carta que não se sabe descrever quem é o autor desta carta. Então, por não saber, alguns estudiosos da Bíblia especulam que é Paulo, outros dizem que é Pedro, mas não se tem exatidão, não se tem ainda bases de escritores, bases dos escritos que comprove quem é o verdadeiro autor da carta aos Hebreus. Capítulo 11, versículo de número 6. Eu queria compartilhar com vocês esse texto. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Estamos dentro desse contexto bíblico, querendo afirmar a vocês que a fé ela é fundamental para a vida cristã. A fé tem muito poder e pode fazer toda a diferença em sua vida. Então, vamos seguir esse estudo e descobrir como a fé pode mudar a nossa vida. Primeiro, nós encontramos na palavra de Deus que a salvação vem pela fé. Então, o ser humano, ele para crer que pode ser salvo na pessoa bendita de Jesus, ele precisa ter fé. A fé que salva. Esta fé nós podemos encontrá-la na carta de Paulo. Aí sim, nós podemos descrever o autor, porque ela fala sobre o seu autor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 8. Diz assim, né? Como os homens são salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então analisemos que esta fé que salva é a crença que Jesus tem poder para nos salvar,
dos nossos pecados. Então, fé é o fato de você acreditar em alguma coisa, mesmo quando você não está vendo. Quando você tem certeza sobre aquilo em que você acredita, posso lhe dizer que aí sim você tem fé. E uma pergunta interessante: por que precisamos de fé? Aí a Bíblia diz, na leitura que eu fiz, Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus, eles precisam crer que Deus existe. Outro fator interessante é que a fé e a razão, elas são incompatíveis. A gente tem que ter uma certa diferenciação, porque muitas pessoas acreditam que a fé e a razão, elas se misturam, são incompatíveis. Isso acontece porque muitas crenças não são baseadas em boa evidência. Quando essas crenças são confrontadas com a razão contradiz a fé. Isso acontece muito com superstições. Pessoas que andam fazendo sua vida voltada em superstição. Por exemplo, uma pessoa pode acreditar que apanhou uma doença porque se esqueceu de oferecer um sacrifício ao seu ídolo. Mas o uso da razão depois mostra que a doença foi resultado de água poluída por uma fábrica. Então, nesse caso, a fé e a razão se contradizem. Mas será que a fé e a razão são sempre incompatíveis? A gente precisa observar a fé na Bíblia, ela não envolve razão. Por que não envolve razão? Porque a razão é a capacidade de pensar de forma lógica, chegando a conclusões corretas a partir de uma evidência ou método, as análises. Então, a razão só acredita naquilo que é concreto, naquilo que você pode ver, naquilo que você pode mensurar. Então, a razão lógica, ela tem a teoria, mas ela tem que ter a comprovação de que aquilo é um fato, é algo real. Isso nos ajuda a entender como o mundo foi criado, em que vivemos, as bases sólidas. Mas mesmo assim a nossa razão não é perfeita, porque todos cometemos erro de raciocínio. E a evidência pode ser errada ou incompleta. Podemos cometer erro de lógica. Por que eu digo isso? Porque Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que nossas mentes são afetadas pelo pecado, que às vezes cega nosso entendimento. Já a fé é uma crença em alguma coisa. Fé implica uma decisão de acreditar em alguma coisa. Essa crença pode ser baseada em evidências, argumentos, ensinamentos ou simplesmente conveniência. Fé é confiar que algo é verdade. Então, o fato de eu crer que Deus existe não é simplesmente porque eu tenho fé e eu acredito que Ele existe. É porque a Bíblia e tudo que Deus tem feito na vida do ser humano nos revela, nos mostra que Deus verdadeiramente é um ser que se comunica. Nós adoramos ao Deus comunicável. Ele se comunica com o ser humano. Ele fala com a sua criatura. Ele se revela. Ele manifesta-se de várias maneiras, dando-nos a certeza de que Deus existe. Então, na Bíblia, a fé não é apenas uma crença popular. É a fé que Jesus é o Salvador do mundo e que veio para nos libertar dos nossos pecados, nos dando a vida eterna. Então, fé e razão, elas são incompatíveis. Mas voltando
a continuidade desse estudo, desse raciocínio nosso, biblicamente falando, nós podemos observar que há muitas pessoas com crenças diferentes no mundo. E será que qualquer tipo de fé é válido? Será que qualquer tipo de fé salva? Nós encontramos em João, Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo de número 6, aí sim, o Evangelho de João foi escrito por João. João escreveu o Evangelho que leva o seu nome, as epístolas que também levam o seu nome, e escreveu o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada. João capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz: Jesus respondeu-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o destino da humanidade nos mostra que Cristo é um caminho de 7 partes. Que interessante. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele é a porta. Ele é a nossa âncora em que podemos desfrutar de segurança. Nós encontramos também outra base bíblica, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Só há um caminho para Deus. Preste muita atenção nisso que eu vou lhe dizer. A gente tem um ditado popular que todo caminho dá na venda. Mas para se encontrar Deus, só existe um caminho. O texto bíblico diz assim, Jesus dizendo: Eu sou o caminho. A Bíblia não diz assim, eu sou um dos caminhos. Então, para se chegar a Deus, somente Jesus. E somente a fé em Jesus, como seu Salvador, a fé que acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, está vivo, e muitos discípulos afirmam, quando Jesus ascendeu aos céus, que seus olhos alcançaram ver o Filho do Homem, porque em muitas expressões Jesus é chamado Filho do Homem, ele assenta-se à direita do Pai. Então observe que este mesmo Jesus que ressuscitou, passou muitos dias entre os seres habitantes depois de ser ressuscitado, depois de ter sido alcançada a ressurreição, seu Jesus ressurreto, ele ascendeu aos céus, mas ele disse que voltaria para arrebatar a igreja, aqueles que foram chamados, alcançados e redimidos pela palavra do Senhor. Então, isso significa reconhecer que você tem pecado, todos nós somos pecadores. O que a Bíblia diz é que Jesus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E se você crê que Jesus morreu em seu lugar para pagar o castigo de seus pecados e ressuscitou para lhe dar salvação, você será salvo. Só que nós encontramos também o poder da fé. O poder da fé. Nós encontramos que a fé é um dom que Deus nos dá. E ela vem quando você ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso é importante você ler a Bíblia, porque a Bíblia revela Jesus. Então, o poder da fé, de onde vem a fé que salva? A fé que salva vem de Jesus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. A palavra de Deus, ela é bem taxativa. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que eu tinha acabado de dizer. Como a fé em Jesus afeta a sua vida? Primeiro, tudo que é falado sobre fé, existe muito respaldo bíblico. A primeira epístola é escrita por João, capítulo 5, versículo de número 4, a palavra de Deus, ela nos transmite
um determinado conhecimento. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Você poderia completar aí a nossa fé. Então observe que a Bíblia nos mostra que a fé vence o mundo. Ajuda a lutar contra os ataques do diabo, muda a forma como você vive, faz milagres acontecerem e é a garantia da vida eterna. Lucas capítulo 17, Lucas, ele é um dos evangelistas. Lucas foi um médico, um doutor. O interessante é que Lucas, por ser médico, nós sabemos que ele acreditava naquilo que era concreto, naquilo que era podia ser mensurado, visível. Os estudos apontam para isso. E Lucas falar de fé, de milagre, de curas, de obras extraordinárias que ele viu com os seus olhos, Jesus fazer e escrever um livro dizendo esses acontecimentos, não era algo fácil, não era algo que toda pessoa poderia fazer. Mas ele, crendo em Jesus, crendo na sua palavra, ele escreve no capítulo 17, versículo 6. O Senhor disse: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então observe que ele declara mais uma vez a falta de limites na fé. Ele está dizendo aqui que se você tivesse fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é a semente menor de todas as sementes. E ele declara aqui, Jesus disse que se os homens tivessem fé como um grão de mostarda, eles poderiam fazer coisas extraordinárias acontecer. Porque todo ser humano nasce com uma fé natural. Todo ser humano tem uma fé natural. Uma fé que leva você a crer e acreditar em determinadas coisas. Essa fé é chamada de fé natural. Mas a fé que opera milagre, a fé que tem a base de coisas miraculosas e extraordinárias, ela ultrapassa a razão, ela ultrapassa a lógica humana. Quem não se lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia interna, e a Bíblia diz que ela havia gastado com vários médicos da época. Isso mostra que ela era uma mulher que tinha uma determinada riqueza, mas a Bíblia diz que por nenhum dos médicos ela conseguiu ser curada, mas ela ouviu falar de Jesus. E está lá em Lucas capítulo 8, versículo 43 em diante. Ela tinha 12 anos desta enfermidade. E depois de ter gastado com os médicos todos os seus recursos, sem que por nenhum deles pudesse ser curada, a Bíblia diz que ela se aproxima de Jesus. E não podendo falar pessoalmente com Jesus, ela toca na orla das vestes do mestre, e o mestre para no meio da multidão. E ele pergunta: alguém me tocou? E ele é indagado, ele é interrogado, porque Pedro, olhando para ele, diz: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e tu dizes: quem me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. Ou seja, essa virtude aqui fala de poder,
o poder saiu de Jesus e aquela mulher foi curada. A hemorragia foi estancada no mesmo instante. E a mulher, vendo a pergunta de Jesus, quem foi que me tocou? E ela não podendo mais se ocultar, ela diz, mestre, eu te toquei. E Jesus, olhando para ela, disse, filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Então veja, irmãos, que a fé fez com que aquela mulher alcançasse o milagre. O milagre daquela mulher estava em Jesus. Ela procurou a pessoa certa. Ela foi à procura do homem certo. Ela tocou em Jesus pela fé e alcançou a cura, alcançou o milagre, teve sua hemorragia estancada. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, meus irmãos, meus amigos, você que está ouvindo esta palavra, a palavra de Deus, aquele que morreu na cruz do Calvário para te libertar, né? É o mesmo que tem poder para curar a tua enfermidade. É o mesmo que tem poder para restituir tua vida. Tenha fé. Tenha fé que o milagre vai acontecer. Tenha fé que as portas vão se abrir. Tenha fé que o socorro está chegando. Tenha fé que Deus está trazendo novidade para a tua vida neste vale, neste deserto, porque a fé, ela vê o invisível. A fé compreende aquilo que não aconteceu ainda, mas é como se já tivesse acontecido. A fé me faz lembrar, é como se você não está vendo a vitória, mas ela já está a caminho, já está nas tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. E a fé, meu amado irmão, ela pode aumentar. Como é que você consegue? Marcos explica isso, Marcos capítulo 9. Bendito seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 9, versículo 21 a 24. Jesus perguntou ao pai dele, há quanto tempo isto lhe acontece? E ele respondeu-lhe, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus perguntou-lhe, se podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo o pai do menino clamou em lágrimas, eu creio, Senhor. Aleluia. Ajuda minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como que morto, de tal maneira que muitos o consideravam. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então, meus irmãos, você tem que ter fé em Jesus, até para repreender espíritos que estão atormentando e aprisionando vida de pessoas. Você tem que ter fé em Jesus, você tem que ter ousadia, autoridade no nome de Jesus, glória ao nome do Senhor. E quando você usa esta fé, quando você usa esta autoridade, a pessoa que está atribulada, a pessoa que está possuída por um espírito que
está causando perturbação na alma desta pessoa, esse espírito desaparece e tem mais, não volta mais para o corpo daquela pessoa. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Creia que Deus vai te usar para repreender determinadas coisas que estão incomodando a vida de pessoas que você conhece. E essas pessoas irão alcançar da parte de Jesus, através da tua vida, um milagre, a libertação. Tenha fé, Deus vai libertar alguém da tua casa, da tua família, da tua parentela. Alguém vai ser liberto. E eu tenho fé que o nome de Jesus será glorificado dentro da tua casa. Nessa história, um homem veio a Jesus para que ele curasse seu filho, que estava endemoniado. A gente encontra na Bíblia que Deus criou todas as coisas, Deus criou os anjos não têm sexo, mas o anjo chamado Lúcifer, o anjo de guarda real, está lá em Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, querubim ungido. Ele é o único anjo que recebeu esse título, querubim ungido. E esse termo querubim ungido, também aferidor da medida, o revela que Lúcifer, ele tinha uma grande glória, uma beleza extraordinária. Se você perguntasse a Deus quem era o anjo mais bonito no céu, ele ia lhe apresentar para Lúcifer. Ele regia o coral no céu. Entre as pedras afogueadas ele andava. A riqueza estava ao redor deste anjo. Mas no seu coração se encontrou maldade, soberba, onde o mesmo achava que poderia ser maior do que Deus e estar acima de Deus, sentado no trono de Deus. E Deus o destitui das regiões celestiais e o envia como uma estrela caída dos altos céus até as mais baixas extremidades da terra. Só que quando ele veio, ele trouxe 1/3 dos anjos do céu. Ou seja, esses anjos estão ao serviço hoje de Satanás, porque Lúcifer hoje é conhecido como diabo, como Satanás, aquele que se opõe a tudo que é de Deus, e ele é o inimigo número 1 de todo ser humano. Ele não suporta o homem, porque o homem foi criado por Deus. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas o que nós encontramos é que esses anjos caídos se transformaram em potestades do ar. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 17, você vai encontrar isso. Domínios, potestades. Você vai encontrar que esses anjos caídos são chamados de demônios. E eles, quando o ser humano não dá lugar a Jesus, ele adentra dentro do corpo do ser humano e começa a trazer males a esta pessoa. Mas quando Jesus entra dentro desta pessoa, toda esta carga negativa, toda esta bagagem, tudo isto que tem origem no mal, que invade a pessoa, é retirado pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus liberta. O sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus transforma o mais vil pecador. E este homem aqui alcançou o milagre. Alcançou a cura do seu filho, aquele inimigo, aquele adversário que escravizava o seu filho e lhe deu deficiências.
ele era surdo e mudo. Quando Jesus tirou aquele demônio que estava naquele rapaz, ele voltou a escutar e voltou a falar. Então, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a Bíblia, nós encontramos que a fé em Deus, ela é adquirida através da intimidade com Ele, a confiança. Quem tem fé, confia em Deus. Quem tem fé, crê em Deus. Muitas pessoas não alcançam mais coisas da parte de Deus porque não crê. Estão como Pedro, quando Jesus, no meio daquela grande tempestade, veio andando por cima das águas. Os discípulos no barco, quando viram, lhe gritaram: é um fantasma. E Jesus disse: não temas, sou eu mesmo. E quando Pedro olha para o mestre e diz: mestre, me ordene ir ter contigo por cima das águas, Jesus disse: Pedro, vem. E quando Pedro toca com os pés no alto mar, os seus pés se firmaram em cima das águas. E Pedro começa a andar por cima das águas. Mas a Bíblia diz que um forte vento soprou em cima de Pedro. E Pedro olha para a direita e para a esquerda e começa a afundar. Porque quando o homem começa a olhar para as coisas que estão ao redor da sua vida, ele começa a afundar. Mas quando ele olha para Jesus, e a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. A fé começa nele e a fé termina nele. Quando você olha para Jesus, você não afunda. Aleluia. Você se firma, seus pés estão firmados. E você não afunda, não escorrega, porque o teu olhar está em Jesus. E quem olha para Jesus encontra nas pequenas ações solução para a sua vida. A fé não é apenas uma coisa que sentimos. Ela afeta como pensamos e agimos. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Você não precisa ver montanhas se movendo para ver sua fé aumentar. Mas você pode fazer outras coisas mais pequenas. Declarar sua fé em Jesus. Quando você não vê solução, procurar resposta para suas dúvidas, pedindo sabedoria a Deus, enfrentar seus medos, crendo que Jesus está com você o caminho todo, lembrar de tudo que Deus já fez por você e por pessoas que você conhece. Que neste momento esta palavra possa fazer crescer a tua fé. Crescer na fé leva tempo, porque tem momentos que a tua fé está lá em cima e tem momentos que a tua fé está lá embaixo. Com uma fé pequena ou grande, Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. E aquilo que está determinado ao teu respeito será feito no nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, em tua presença, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por esta palavra que o teu Espírito Santo trouxe ao meu coração, ao coração de cada ouvinte que está aqui. Eu creio que neste momento tu estás colocando no coração de cada um que está ouvindo uma fé inabalável. O teu barco não vai afundar. O teu pé não vai afundar. Deus está te dando neste momento estrutura, estabilidade. Aumenta a tua fé. Essa tempestade vai passar. Este mar vai se acalmar. Isso que está difícil aos teus olhos, para Deus não é impossível. Porque aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenha fé que o milagre vai acontecer. Fica na paz, em nome de Jesus. Deixa teu like,
compartilha, te inscreve no canal, envia para as pessoas, pede para os teus amigos te inscrever, não custa nada. Diga a ele, olha, te inscreve no canal desse meu amigo aqui, que só traz coisa boa para a nossa vida. Em nome de Jesus, um forte abraço e a paz do Senhor.